Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E hoje estamos aqui para mais uma aula, só que com o livro 3, tá? E vamos falar aí sobre os transportes, as redes de transportes aí no Brasil. Então, pegue seu livro para acompanhar, tá bom? Vamos lá. Então, acompanhando aí no livrinho de vocês, nós temos aqui a imagem, tá? O espaço das redes das redes no Brasil, né? Isso que é dos transportes, tá? E hoje nós vamos falar sobre o transporte rodoviário, a rede de transporte. Você já parou para perguntar quais são os meios de transportes aqui representados na imagem? Você conhece algum dessas redes aí de transporte? Sim, né? Todos, não é isso? Então, o transporte realizado é de pessoas e mercadorias? Por quais vias de circulação esses meios de transporte circulam? Qual meio de transporte predomina no Brasil? Então, a troca de mercadorias e movimentação de pessoas ocorre nas vias de circulação, classificadas em rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias, utilizando meios de transportes como carros, caminhões, ônibus, trens, aviões, barcos, navios e etc. E falando sobre transporte, é sempre bom percebermos aí a evolução desses meios, né? Vemos aí as características do desenvolvimento, que nem sempre foi assim, não é isso? Então, acompanhando aqui os aspectos gerais, falamos sobre a modernização dos transportes, tanto das vias quanto dos meios, reduziu o tempo de deslocamento e possibilitou o aumento da capacidade de carga, impulsionando as relações comerciais. Além disso, os terminais também foram modernizados e integrados, combinando mais de um meio de transporte. O termo modal está realizado ao transporte de carga, sendo classificados em rodovia, ferroviário, aeroviário, marítimo e hidroviário. O termo intermodal indica que o terminal atende mais de um tipo de transporte. Além desses meios de transporte de carga, há também os gasodutos, gás e oleodutos, óleos, e os minerodutos, que são os minerais. Os transportes de pessoas, cargos e produtos aliados aos modais caracterizam os eixos de circulação de municípios, estados, regiões ou países, estruturando a matriz de transporte. A matriz de transporte de carga brasileira está representada no gráfico a seguir. Então, observando esse gráfico da matriz de transportes aí de carga brasileira, nós observamos que em maior parte aí, nós temos aí 61,1%, nessa parte aí em azul, representa os transportes rodoviários, ou seja, tudo que é transportado no Brasil. Então, é muito importante, né? Em segundo, com 20,7%, nós temos aí o ferroviário. 13,6% nós temos o aquaviário, 4,2% nós temos o dutoviário e 0,4% nós temos o aeroviário, tá? E nessa sequência nós temos aí esses transportes, tá? Mas a nossa preocupação hoje é sobre as rodovias, né? Falando sobre a sua distribuição, que esse 61% está aí relacionado algumas mudanças que aconteceram aí na década de 50, onde o país era pouco desenvolvido economicamente, tá? Onde o melhor sistema de transporte estava concentrado na região sudeste, onde JK na época criou aí um plano de metas. O que seria esse plano de metas que JK criou? Seria construir rodovias pelo Brasil inteiro. Então, todo esse sistema de JK, de construir essas estradas, foram aí criadas nesse momento, tá? O sistema de transporte, tanto de carga quanto de passageiros, é um dos fatores que fundamentam o desenvolvimento econômico dos países. Esse sistema envolve os meios, a infraestrutura e as operações comerciais. O sistema de transporte brasileiro apresenta distribuição irregular no território, pois há regiões mais densas e interligadas como Sudeste e Sul, e em outros casos as regiões menos densas, como sabemos aí que é na região Norte, é um pouco mais difícil aí desses transportes aí, né? Então, nesse momento de construção de estradas, houve aí a necessidade de ter mais transportes, carros, ônibus, caminhão, só que no Brasil, naquela época, não tinham
aí indústrias automobilísticas, né? Então importava muito, principalmente aí dos europeus, tá? E aqui nós temos os modais de transportes. O transporte rodoviário, a primeira rodovia brasileira foi construída em 1861, entre Juiz de Fora e Petrópolis, Rio de Janeiro, chamada de Estrada União e Indústria. Foi inaugurada aí por Dom Pedro II. A rodovia foi pavimentada utilizando-se o método macadame, em que pedras do tamanho pequeno eram comprimidas para se encaixarem. E aqui nós temos essa imagem aí no livro de vocês também, mostrando como existiam, né, como foram construídas aí essas rodovias, tá? E também é importante destacar, com a chegada aí desses transportes, né, o predomínio do transporte brasileiro em nosso país está relacionado ao processo de industrialização e a expansão da indústria automobilística. Essa relação está presente nos países industrializados ou em processo de industrialização. Então, por estarem importando muito, né, principalmente dos europeus, os europeus, as grandes fábricas, né, os grandes fabricantes tiveram aí uma ideia de trazer essas fábricas automobilísticas para o Brasil. Se concentrou aí na cidade de São Paulo, tá? Só que a indústria automobilística é um movimento, é um exemplo aí de indústria que traz um desenvolvimento muito grande. Então, o plano de metas aí, que falava em 50 anos de desenvolvimento em 5, até hoje ainda nós estamos pagando, certo? Porque as rodovias é o segundo modal mais caro e nós temos o quê? Os valores dos nossos produtos ficam aí com os preços cada vez mais altos, tá? E os meios de transportes rodoviários, eles são utilizados para curtas distâncias e na interligação de diversos modais. Apesar dos custos de implantação e de manutenção, tem apresentado significativo crescimento, tanto no transporte de cargas quanto de passageiros. Os custos são altos, pois conforme o relevo, há necessidade de se construírem viadutos, túneis e principalmente obras de contenção de encostas. Além disso, a escolha do material utilizado na pavimentação da rodovia é de suma importância para a manutenção. Não tenha de ocorrer com muita frequência, pois a quantidade de mercadorias e pessoas que passa pelas rodovias é muito significativa. Além disso, a fiscalização do peso máximo do transporte de mercadorias em cada veículo automotivo e as condições de cada veículo auxilia aí na manutenção das rodovias. E a distribuição? A malha rodoviária é mal distribuída no território brasileiro, pois ocorrem aí concentração nas regiões sul, sudeste, nordeste e principalmente na faixa litorânea. Essa concentração é decorrente do dinamismo econômico nessas regiões, tanto na produção industrial quanto na agropecuária, pois as rodovias possibilitam o escoamento da produção e interligam principalmente portos e ferrovias. A região norte possui características físicas e ambientais, que a deixam aí com a menor densidade da malha rodoviária, pois o predomínio é de outro meio de transporte, o hidroviário, tá? Então, em relação a esse transporte de passageiros, 46% ocorre de transporte interestadual, 42,8% em transporte semi-urbano, 10,2% em transporte internacional e 1% ocorre em fretamento. Então, foi o que nós observamos aqui, né, na época aí de JK, com seu plano de metas, foi onde ocorreu a construção aí de ferrovias por todo o Brasil, de acordo com esse plano de metas de JK. Então, foram criadas aí nesse momento, tá certo? Na época do governo de Juscelino Kubitschek. E as BRs, as CEs aí que vocês conhecem, foram criadas justamente nessa época aí de JK, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo para todos vocês e nos vemos no Meet, tá bom?